दिल न माने कैसे भुला। Jade sempre sonhou em visitar os Emirados Árabes. Desde jovem, ela ouvirá histórias fascinantes sobre Dubai, o luxo e a sofisticação que permeavam as ruas da cidade. Por meses, ela se preparou para aquela viagem, planejando cada detalhe. Quando finalmente desembarcou, sozinha, ela mal podia acreditar que estava pisando naquela terra exótica. O calor abrasante do deserto se misturava com a modernidade dos arranha-céus, criando um contraste tão grandioso quanto a cidade em si. Ela aproveitou os primeiros dias explorando os mercados de especiarias, os museus modernos e, claro, as impressionantes construções que pareciam tocar o céu. Em um desses passeios, enquanto se perdia na arquitetura deslumbrante, Jade entrou em uma galeria de arte. O ar-condicionado gelado e as pinturas imponentes proporcionaram-lhe uma sensação de alívio da intensidade do calor lá fora. Caminhou por entre as exposições, admirando as cores vibrantes e as esculturas elaboradas. Foi então que, ao virar uma esquina, ela se esbarrou em um homem alto, de presença marcante. Por um instante, seus corações bateram em uníssono, como se o destino tivesse se divertido em brincar com ambos. Jade olhou para cima, e seus olhos se encontraram com os dele. Um par de olhos azuis intensos, profundos como o mar e misteriosos como as noites no deserto. Ele estava vestido de forma impecável, usando um terno sob medida que ressaltava sua postura imponente. A barba bem aparada e os cabelos escuros, levemente ondulados, completavam sua aparência de alguém que irradiava poder e autoridade. Desconcertada, Jade pediu desculpas, sua voz vacilante. "Desculpe, eu não te vi", murmurou, tentando manter a compostura. O homem não respondeu imediatamente. Ele a observou com um olhar que parecia atravessar sua alma, como se estivesse absorvendo cada detalhe sobre ela. A boca dele se curvou em um sorriso suave, mas tão carregado de intenções que fez o coração de Jade acelerar. "Eu não sou um homem de muitas palavras, mas essa vez vou fazer uma exceção", disse ele, com a voz grave e sedutora. "Você tem algo que me atrai. Algo além da sua beleza. E quero você ao meu lado. Agora." Jade sentiu uma onda de confusão e, ao mesmo tempo, um desejo inexplicável. Como ele sabia seu nome? Porque, de repente, ela sentia uma conexão tão profunda com o estranho. Ela tentou dar um passo para trás, mas suas pernas estavam como paralisadas. "O que você quer dizer com isso?" Ela questionou, sua voz quase inaudível, o nervosismo se misturando ao fascínio. O homem não respondeu imediatamente. Ele apenas deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com uma confiança inabalável. Ela sentiu o calor de sua presença, o cheiro amadeirado do seu perfume exótico. "Eu sou Rashid Al-Faad. E quero você, Jade", disse ele, cada palavra carregada de um desejo tão evidente que a fez engolir em seco. Sem saber o que dizer, Jade deu um passo atrás, seu corpo tremendo sutilmente. Ela sabia que esse homem estava além de tudo o que ela imaginava encontrar em sua viagem. Mas ele não parecia disposto a deixar que ela fugisse tão facilmente. Eu não entendo. Acabei de chegar. Não posso", Jade tentou se justificar, mas ele a interrompeu. "Não me diga que você não está interessada. Eu vejo no seu olhar. Você também quer isso. Não se engane." Rashid deu um sorriso travesso, que fez o estômago dela se revirar. "Vou te dar o que você deseja, Jade. Só me diga quando." Com isso, ele virou as costas e começou a caminhar na direção da saída da galeria, sem se preocupar em olhar para trás. Jade ficou parada, sem saber o que pensar. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela a impulsionava a segui-lo. No dia seguinte, Jade acordou cedo, ainda com a mente cheia de pensamentos sobre o encontro com Rashid. Ela tentou se distrair com os preparativos para o voo de volta, mas não conseguia parar de pensar naquele homem. Sua presença, suas palavras, o olhar penetrante, algo nela desejava saber mais. Mas ela não sabia até que ponto poderia se permitir. O dia passou lentamente, até que chegou o momento de embarcar. Ela estava no aeroporto, pronta para voltar para casa, quando algo inesperado aconteceu. Ela se aproximou do balcão para fazer o check-in e foi informada de que seu voo tinha sido cancelado devido a problemas técnicos. Ela franziu a testa, confusa.
O que você quer dizer com cancelado? Perguntou Jade, tentando manter a calma. O atendente deu de ombros, sem oferecer maiores explicações. Ela ficou ali por alguns minutos, pensando no que fazer. Já se via imaginando uma noite em seu hotel, talvez até deixando a aventura para trás. Mas, de repente, um segurança se aproximou. Senhora Jade? Ele perguntou, de forma solene. O Sr. Rashid Al-Fad pediu para que fosse levada até ele. Jade olhou para o segurança, sem entender, mas logo viu que ele estava esperando por sua resposta. Algo dentro dela se agarrou à ideia de saber o que Rashid queria, o que ele tinha em mente. Mesmo sem saber o que estava acontecendo, ela o seguiu. Eles a conduziram até uma sala privada, onde Rashid a esperava. Ele estava sentado, casualmente, em uma cadeira confortável, mas seu olhar era penetrante como nunca. Quando ela entrou, ele se levantou, sua presença imediatamente dominando o ambiente. Como você está? Perguntou ele, com um sorriso enigmático. A viagem não foi como você esperava, não é mesmo? Jade estava atônita, a mente a mil. Ela queria questioná-lo, mas não conseguia articular uma palavra. Você me fez vir até aqui. O que quer de mim? Ela finalmente perguntou, a curiosidade e a tensão nos olhos. Ele caminhou até ela, lentamente, parando a poucos centímetros de distância. Seus olhos estavam fixos nela, e, por um momento, Jade sentiu como se estivesse sendo consumida por seu olhar. Eu não vim para jogar jogos, Jade. Sua voz era suave, mas com um tom que não deixava espaço para dúvidas. Eu vim para te mostrar um mundo que você nunca imaginou. Um mundo de poder, prazer e paixão. E você vai querer fazer parte dele. Jade engoliu em seco, seus pensamentos conflitantes. A atração por ele era inegável, mas ela sabia que não seria uma jornada fácil. Rashid era um homem de poder e influência, e ela poderia facilmente se perder nele. Mas, ao mesmo tempo, ela sentia algo maior, uma necessidade de viver algo extraordinário. Você não vai embora, Jade, ele continuou, sua mão tocando suavemente seu rosto. Eu não vou deixar que você se perca de mim. O que você tem a oferecer para um homem como eu? Quero descobrir. A pergunta pairou no ar, e Jade não sabia se estava pronta para se entregar a ele. Mas algo dentro dela sabia que, com Rashid, ela não teria outra escolha. Ela estava prestes a se perder em uma paixão que iria além de tudo o que ela já experimentou. E, naquele momento, Jade soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Jade mal teve tempo para processar as palavras de Rashid antes que ele tomasse a dianteira, conduzindo-a até um lounge luxuoso dentro do aeroporto. A luz suave das lâmpadas douradas refletia em móveis de couro e mesas de vidro, criando uma atmosfera intimista e sofisticada. Era uma sala reservada, longe dos olhos curiosos, como se Rashid soubesse exatamente o que queria, e estava decidido a ter. Ele se sentou em uma poltrona, observando-a atentamente, seu olhar intenso nunca saindo de seu rosto. Jade ainda tentava entender como tudo aquilo estava acontecendo. Estava ali, no coração de Dubai, sendo confrontada por um homem que parecia surgir de um conto de fadas moderno, com um poder inusitado e uma presença que fazia seu coração bater mais rápido. Ela não queria admitir, mas o desejo também estava crescendo dentro dela, como uma chama controlada, prestes a se tornar incontrolável. Você vai me dizer o que realmente quer de mim? Jade perguntou, tentando disfarçar a insegurança em sua voz, embora sua expressão fizesse o contrário. Ele se levantou e caminhou até ela com passos calmos, mas decididos, como se cada movimento tivesse um propósito calculado. O que eu quero, Jade, está muito além do que você possa imaginar. Ele parou na frente dela, sua respiração quase sentida sobre sua pele. Eu sou um homem que sempre tem o que deseja. E agora, eu quero você. Jade ficou paralisada, sua mente rodando. Mas, em vez de dar um passo para trás, algo dentro dela a impeliu a se aproximar. Talvez fosse a atração, talvez a ideia de um mistério por trás de Rashid, algo que ela não compreendia, mas sentia que precisava descobrir. E assim, sem dizer mais nada, ela se permitiu ser conduzida. Ele a olhou com um sorriso que estava em algum lugar entre a conquista e a promessa, e a tensão entre eles ficou palpável. Rashid pegou sua mão com suavidade, mas seu toque transmitia uma segurança inabalável. Eu sei o que você quer, Jade.
Mas você precisa entender que minha vida não é comum. Eu não posso te prometer algo simples, e você não vai querer isso. Não depois de ver o que posso te oferecer. Jade sentiu uma mistura de excitação e receio. Ela sabia que estava entrando em um território desconhecido, mas algo nela não conseguia resistir. O homem diante dela era poderoso, confiante, e ela sabia que sua vida jamais seria a mesma se fosse com ele. O que você me oferece? Ela questionou, sua voz suave, mas firme. Ela não queria se entregar sem saber ao certo o que estava por trás daquela proposta tentadora. Ele sorriu, como se soubesse exatamente onde queria chegar. Um mundo sem limitações, Jade. Eu posso te dar prazer, liberdade, e acesso a coisas que você nunca imaginou. Você será a mulher que sempre sonhou ser, só que agora ao meu lado. As palavras dele tinham um magnetismo quase irresistível. Ela sentia o calor subindo por sua espinha, e uma parte de si estava disposta a ceder, a explorar os limites do que ela sabia ser possível. Jade ficou em silêncio por um momento, os pensamentos se misturando, mas a sensação de estar no centro de algo monumental crescia a cada segundo. Ela olhou para ele, mais uma vez sendo invadida pelo desejo que não conseguia mais controlar. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o som de uma porta se abrindo interrompeu o clima tenso. Um dos assistentes de Rashid entrou rapidamente, com uma expressão grave no rosto. Senhor Al-Faad, temos uma situação no aeroporto. Um de seus aviões foi reportado como fora do trajeto. O assistente parecia perturbado, mas Rashid não demonstrou mais que uma leve frustração. Ele virou-se lentamente para Jade, seu olhar fixo nela. Algo está me chamando, Jade. Sua voz estava baixa, como se ele estivesse sussurrando um segredo. Mas, antes de ir, deixe-me dar algo a você, uma lembrança do que poderia ser sua vida ao meu lado. Rashid se aproximou dela de maneira tão rápida quanto silenciosa. Seus lábios roçaram os dela, um toque leve, mas carregado de promessas. Jade sentiu o calor se espalhando por seu corpo, e o beijo, embora curto, deixou um rastro de desejo que ela sabia que não conseguiria ignorar. Quando ele se afastou, ela sentiu um arrepio de antecipação. Ele a observou com uma intensidade que quase a fez perder o fôlego. Você vai me procurar, Jade. E quando fizer, não haverá mais volta. Antes que ela pudesse reagir, Rashid se afastou, deixando a sala com a mesma calma de sempre, mas agora ela sabia que ele não era alguém fácil de esquecer. Ela ficou ali, sozinha, com a sensação de que, de alguma forma, ela já havia sido marcada. E o mais intrigante era que ela queria mais. Queria descobrir o que ele estava lhe oferecendo, queria entender os limites daquele desejo proibido e intenso. No dia seguinte, Jade estava de volta ao hotel, mas sua mente ainda estava com Rashid. Ela tentava se concentrar em sua partida, na viagem de volta, mas o pensamento de encontrá-lo novamente a consumia. No entanto, não havia sido uma despedida qualquer. Ele havia deixado uma marca em sua alma, e Jade sabia que aquilo não seria algo simples de apagar. Foi quando ela recebeu uma mensagem no celular. Sem nome de remetente, apenas uma simples frase, asterisco em breve, você será minha. O que deseja, Jade, eu posso te dar. Asterisco. O celular quase escorregou de suas mãos enquanto ela lia novamente a mensagem. Ela não sabia como ele sabia onde estava, mas sentia, sem dúvida, que Rashid estava jogando um jogo no qual ela não tinha escolha a não ser participar. Por fim, ela olhou para o relógio. Seu voo estava programado para o final da tarde, mas ela sabia que sua mente já estava distante de sua próxima parada. Algo estava prestes a acontecer, e Jade não tinha ideia do que seria. Mas algo lhe dizia que ela não poderia deixar isso escapar. Ela estava presa em um jogo onde o desejo, o poder e o mistério de Rashid seriam o único caminho. E Jade sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Mas, afinal, será que ela estava pronta para o que ele tinha a oferecer? O relógio parecia não avançar enquanto Jade aguardava o momento de embarcar para o seu voo. A cada minuto, a sensação de estar à beira de uma decisão importante se intensificava. Ela sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não podia precisar de que forma. Ao mesmo tempo, uma parte dela estava exultante com a ideia de ver Rashid novamente, de sentir a presença dele, de se perder naquele jogo perigoso de desejo e poder.
Com os minutos se arrastando, Jade pegou seu celular e abriu a mensagem misteriosa novamente. Em breve, você será minha. O que deseja, Jade, eu posso te dar. O coração dela acelerou com as palavras dele, um misto de curiosidade e excitação a consumindo. Como ele conseguirá descobrir onde ela estava? O que mais ele sabia sobre ela? Era como se Rashid tivesse antecipado cada um dos seus movimentos, como se ele já soubesse que ela não conseguiria resistir ao que ele oferecia. Enquanto pensava nisso, uma sensação de calor tomou conta de seu corpo. Ela olhou para a janela, o calor de Dubai lá fora refletindo sua própria inquietação. Por um momento, ela se perdeu na ideia de que talvez o destino tivesse feito sua parte e levado ela até Rashid. Asterisco asterisco quando a realidade entrou em cena, o som de uma batida na porta interrompeu seus pensamentos asterisco asterisco. Senhorita Jade, uma pessoa está esperando por você no lobby. A voz do recepcionista veio de fora, interrompendo o turbilhão de sentimentos que passavam por sua mente. Ela se levantou imediatamente, sem pensar muito. Não havia como negar, o convite de Rashid estava prestes a ser cumprido de forma mais direta do que ela imaginara. E ao entrar no lobby, sua respiração falhou por um segundo. Ele estava lá. Como um príncipe saído de um conto de fadas moderno, Rashid estava de pé, com um terno perfeitamente ajustado que ressaltava sua postura imponente e seus ombros largos. O olhar dele encontrou o dela com uma intensidade que a fez esquecer de respirar por um momento. Você não vai me deixar esperar por muito tempo, vai? Rashid disse, sua voz profunda e suave como seda, carregada com a promessa de algo incontrolável. Ele deu um passo em sua direção, e seu perfume exótico preencheu o espaço ao redor deles. Jade quase não conseguiu se manter firme em suas pernas. Ele a observou atentamente, como se estivesse vendo mais do que ela permitia que vissem. Você está linda, Jade. Ele se aproximou ainda mais, a proximidade agora carregada de tensão. Eu te avisei que você não poderia me resistir. Ela tentou se afastar, mas sua vontade parecia um reflexo distante comparado à intensidade que ele exercia sobre ela. O que quer que estivesse acontecendo, era muito maior do que qualquer resistência que ela tivesse. Sem palavras, ele a puxou suavemente para perto de si, e, com um movimento de uma habilidade quase sobrenatural, seus lábios colidiram com os dela. Foi um beijo quente, profundo, como se ele estivesse dando tudo de si. Jade sentiu suas mãos explorando suas costas, apertando-a com uma força controlada, mas possessiva. O corpo dela respondeu instantaneamente, seus lábios cedendo, sua respiração acelerando. Você vai se arrepender disso? Ele perguntou, a voz carregada de uma provocação que a deixou tonta. Não. Jade respondeu sem hesitar, sua mente agora completamente tomada pelo desejo que ela sentia crescer entre eles. Rashid a envolveu em seus braços com mais força, conduzindo-a até um canto mais reservado do lobby, onde as sombras proporcionavam uma sensação de privacidade. Ele a encostou na parede com cuidado, mas com uma firmeza que a fez tremer. Jade tentou manter o controle, mas sua pele se arrepiava sob o toque dele, e ela não podia negar que cada movimento dele parecia ter um propósito inegável. Rashid baixou sua cabeça até o pescoço de Jade, beijando suavemente sua pele com uma adoração que a fez suspirar, mas ao mesmo tempo, havia uma urgência em seus toques. Ele não queria perder tempo. Ele queria mais. E, sem palavras, começou a explorar o corpo dela com a mesma intensidade que ele a olhava, como se estivesse se afundando na descoberta de cada pedaço dela. Você não sabe o quanto eu queria isso, Rashid murmurou contra a pele de seu pescoço, enquanto suas mãos deslizavam pela cintura dela. Jade fechou os olhos, permitindo-se ser consumida por aquela paixão avassaladora. Era como se tudo o que ela conhecesse de desejo e prazer estivesse se reunindo naquele momento. Ela podia sentir a força dele, a intensidade de suas mãos, a suavidade de seus lábios. E, sem resistir, ela se entregou àquilo. A química entre eles era impossível de negar. A vontade de Jade crescia a cada segundo, e quando Rashid a puxou para mais perto, seu corpo quase não se manteve firme. Eu não posso esperar mais. Ele disse, seu tom agora mais baixo, mais urgente. Mas antes que pudesse fazer qualquer outro movimento, o som de um telefone interrompeu o momento, trazendo-os de volta à realidade. Rashid soltou um suspiro frustrado, mas não se afastou de Jade.
Ele apenas olhou para ela com uma expressão que misturava desejo e possessividade. Não pense que você vai escapar de mim tão facilmente, Jade. Ele disse, suas palavras sendo mais um comando do que uma sugestão. Jade ficou ali, entre os braços dele, sentindo seu corpo ainda vibrando de excitação. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo para ela. A atração entre os dois estava se intensificando a cada momento, e a ideia de se perder completamente nos braços de Rashid a deixou sem palavras. E ela? Ela estava disposta a ceder completamente a esse homem que havia despertado nela um desejo ardente, algo que ela nunca imaginou sentir. Jade permaneceu ali, nos braços de Rashid, seu corpo ainda pulsando com a excitação que ele provocava. O ambiente ao redor parecia ter desaparecido, como se tudo se resumisse àqueles segundos intermináveis de paixão. Mas então, o som de um telefone interrompeu o momento. Rashid soltou um suspiro pesado e, embora visivelmente frustrado, não a afastou. Ele a olhou com uma intensidade possessiva, e Jade sentiu que suas palavras ecoavam em sua mente. Não pense que você vai escapar de mim tão facilmente, Jade. Ela não soubera o que responder, mas, dentro de si, sabia que não queria escapar. O que estava acontecendo entre eles era inevitável, intenso e inegável. Rashid atendeu o telefone rapidamente, e a expressão em seu rosto mudou de desejo para algo mais sério. O que é? Sua voz estava grave, controlada, como se a conversa fosse parte de uma obrigação do seu cargo. Jade não pôde evitar o olhar curioso que lançou sobre ele. Sabia que Rashid não era apenas um homem bonito e encantador. Ele era poderoso, influente, um sheik que comandava uma nação inteira. Algo no modo como ele respondeu ao telefone a fez entender que a intensidade de seu olhar não era só um reflexo de desejo. Era a responsabilidade de ser o líder de um império. Ela não sabia muito sobre os detalhes políticos do governo de Rashid, mas seu pai sempre falará sobre a influência dos sheik e os conflitos que os rodeavam. Ela tinha ouvido rumores sobre seu governo, sobre sua luta para modernizar o país e suas políticas de desenvolvimento. Era um homem que parecia equilibrar sua força de governante com um carisma avassalador, alguém que poderia mudar destinos com um único gesto. Rashid desligou o telefone e, sem dizer uma palavra, a conduziu até um sofá isolado. A aura dele era agora mais controlada, mais autoritária. No entanto, Jade ainda sentia aquele magnetismo irresistível. Ele era um homem que comandava, que possuía o mundo em suas mãos, e ela se via irresistivelmente atraída por ele. Me diga, Jade, você tem alguma ideia do que acontece quando um sheik decide que quer algo? A voz de Rashid era baixa, mas carregada de poder, e ela sabia que ele estava falando não apenas sobre o desejo que tinha um pelo outro, mas sobre o controle que ele exercia sobre toda a sua vida. Ela não respondeu imediatamente. Os olhos dele não a deixavam escapar, e sua mente, ainda turbada pelas sensações que ele havia despertado, tentava juntar as peças do que ele realmente estava dizendo. Não, eu não sei. Ela finalmente admitiu, com um suspiro quase inaudível. Rashid a observou por um momento, com uma mistura de diversão e seriedade. Ele se inclinou, aproximando-se de seu ouvido. Eu posso dar tudo o que você desejar, Jade. Tudo, desde o conforto de um palácio até o poder de mudar o destino de uma nação. Mas para isso, você deve ser minha. Totalmente minha. Havia algo desafiador nas palavras dele, mas também uma promessa de algo grande. Jade sentiu uma ansiedade crescente, um desejo de saber mais, de entender o que ele realmente queria dela. O que você espera de mim? Ela perguntou, sentindo a pressão do momento. Rashid sorriu, e era um sorriso que a fazia sentir um calor crescente em seu peito. Ele se afastou ligeiramente, com um gesto suave, levantou a mão para acariciar seu rosto. Eu espero que você confie em mim, Jade. O resto virá naturalmente. O telefone de Rashid tocou novamente, interrompendo o silêncio que se seguiu. Ele olhou para a tela e, com uma expressão séria, fez um sinal para que ela aguardasse. Eu preciso ir, Jade. Ele se levantou, olhando-a com uma intensidade renovada. Mas saiba de uma coisa, isso entre nós não termina aqui. Eu nunca deixarei que termine. E com essas palavras, ele saiu do local, deixando Jade sozinha com um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes.
Ao mesmo tempo em que ela queria entender tudo o que estava acontecendo, sentia que, de alguma maneira, havia sido atraída por algo mais profundo. Algo que ela ainda não sabia como definir. Sua mente estava confusa, mas sua pele, seu corpo, sua alma, sabia que algo havia mudado para sempre. 2 dias depois, Jade foi chamada ao escritório de Rashid. Quando entrou, viu que ele estava conversando com vários assessores, mas a atenção dele logo se voltou para ela. Rashid a observou como se estivesse esperando por algo, algo que só ela poderia entregar. Jade, tenho uma proposta para você. Ele disse, com um olhar penetrante. Não é apenas um acordo entre nós. Trata-se de uma aliança estratégica. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar, alguém com visão e coragem. Você, Jade, tem isso. Ela não sabia o que dizer. Estava ali, diante de uma oportunidade que jamais imaginou. A ideia de poder, de influência, de estar ao lado de um homem tão poderoso, tudo isso a atraía, mas ela não sabia até onde estava disposta a ir. Eu quero me tornar uma aliada sua. Não apenas uma mulher ao seu lado, mas alguém que ajudará a guiar esse país para um futuro mais próspero. Através de nossas escolhas, podemos fazer mais do que apenas governar. Podemos transformar realidades. O desejo de Jade por Rashid estava cada vez mais evidente, mas agora ela também via a possibilidade de uma vida ao lado dele que não envolvia apenas paixão. Havia mais ali, mais do que um simples romance. Era um poder compartilhado. Rashid se aproximou, colocou uma mão suave em seu ombro e a olhou com seriedade, mas também com algo mais, um carinho não declarado, uma promessa. Então, você está pronta para ser minha aliada, Jade? Não apenas minha amante, mas minha parceira? Juntos, podemos governar de uma maneira que poucos imaginam. Jade sentiu seu coração bater mais forte. Ela sabia que sua resposta seria definitiva. Ela estava prestes a tomar um passo importante, e o desejo de estar ao lado dele, não apenas como uma mulher apaixonada, mas como uma parceira, a tornava ainda mais decidida. Sim, Rashid. Eu estou pronta. E, mais do que isso, eu quero mais do que você pode imaginar. Rashid sorriu, com um brilho de aprovação nos olhos, e a beijou suavemente. Agora, ela sabia que seu destino estava selado. Ela seria dele, não só como mulher, mas como parceira, e juntos, iriam escrever um novo capítulo na história do país. A história de Jade e Rashid estava apenas começando. O que ela pensava ser uma simples atração física logo se tornaria uma jornada de poder, transformação e uma parceria capaz de mudar o futuro de todos ao seu redor. Juntos, eles enfrentariam desafios políticos, familiares e pessoais, mas com o compromisso de criar um legado duradouro, baseando-se no respeito mútuo, no amor e na força de suas almas conectadas. Os dias passaram rapidamente para Jade, e sua vida em Dubai nunca mais seria a mesma. O palácio de Rashid, com suas luxuosas paredes de mármore e jardins exuberantes, agora se tornava seu lar. Mas mais do que o conforto e a riqueza que o cercavam, o que ela sentia ao estar ao lado dele era a verdadeira transformação. Cada olhar trocado, cada palavra sussurrada, fazia com que ela se sentisse mais viva, mais poderosa. Rashid, por sua vez, estava completamente envolvido com ela. Não apenas pela paixão arrebatadora, mas pela inteligência e força que Jade exibia, a cada dia, ao seu lado. Ele a via não como uma simples amante, mas como sua igual, sua parceira. Ela, uma turista despretensiosa, havia conquistado seu coração e sua confiança. A mulher que, inicialmente, pensou ser uma distração, agora se tornava a pedra fundamental de sua vida. O grande desafio de governar começou a se mostrar mais complicado do que Rashid imaginava. Os adversários políticos de seu império estavam cada vez mais presentes nas discussões, tentando derrubar suas reformas e sua liderança. Mas Jade não era alguém que se deixava abalar facilmente. Ela tinha um espírito imbatível, o desejo de provar seu valor, e algo mais profundo, que apenas ela e Rashid sabiam, um amor verdadeiro que não poderia ser destruído por ninguém. Numa noite silenciosa, após uma reunião tensa com seus conselheiros, Rashid entrou no escritório onde Jade estava, observando os papéis e planos de reforma que ele havia deixado na mesa. Ele a observou por alguns instantes, sentindo um calor no peito. Ela estava tão absorvida pelo trabalho, mas sua beleza e força eram tão evidentes para ele.
Ele se aproximou sem fazer barulho, colocando uma mão suave sobre os ombros dela. Jade olhou para cima, e seus olhos brilharam ao encontrá-lo. Você deveria descansar, meu amor. A voz de Rashid era suave, mas carregada de preocupação. Jade sorriu, mas seu olhar não estava vazio. Ela tinha algo importante a dizer, algo que havia guardado dentro de si por muito tempo. Rashid, eu tenho o que é necessário para ajudá-lo. Não sou apenas a mulher ao seu lado. Eu sou sua parceira. Juntos, podemos criar uma nação ainda mais próspera. Ele ficou em silêncio por um momento, seu olhar se aprofundando nela. Então, como se estivesse apenas esperando por essa confirmação, ele se inclinou e a beijou com toda a intensidade que ela conhecia, mas agora havia algo a mais naquele beijo, uma promessa de futuro, de uma união sólida que iria além da paixão. Eu sei. Eu sei que juntos somos imbatíveis. Ele murmurou, sem afastar os lábios dos dela. Os dias seguintes foram de desafios, mas também de vitórias. Jade se tornou uma peça essencial nas decisões políticas de Rashid, ajudando-o a transformar o país de maneira inovadora. Eles implementaram reformas que aumentaram a qualidade de vida dos cidadãos, modernizaram a economia e estabilizaram a política. Mas mais do que isso, Jade e Rashid estavam escrevendo sua própria história de amor, uma história que combinava poder, paixão e compromisso. Eles não eram apenas dois amantes, mas uma equipe indestrutível. No grande salão do palácio, em uma noite iluminada pelas estrelas, Rashid fez algo que Jade jamais imaginaria. De joelhos, ele a pediu em casamento, com todos os assessores e conselheiros presentes, marcando o início de uma nova era para o governo e para o coração de ambos. Jade, você não é apenas a mulher que amo, mas a mulher que me completa. Não sou nada sem você. Case-se comigo, e juntos, escreveremos o futuro. Ele falou, com a voz firme, mas cheia de emoção. Jade, com os olhos brilhando, sentiu seu coração bater forte, talvez pela primeira vez na vida, com a certeza de que tudo o que ela desejava estava diante dela. Sim, Rashid. Sim. Eu me casaria com você 1000 vezes, e 1000 vezes mais. Ela respondeu, sua voz cheia de alegria e certeza. Aquela noite, sob as estrelas, Rashid a tomou nos braços e a beijou como nunca antes, como se aquele momento fosse o clímax de toda a sua jornada. A partir daquele momento, Jade e Rashid não eram mais apenas a turista e o sheik, mas sim os líderes de uma nação, parceiros de um amor que desafiava qualquer obstáculo. Juntos, eles eram imparáveis. E assim, o futuro deles começou a se desenhar, cheio de vitórias, amor e o poder de criar um mundo melhor para todos ao seu redor. O amor que surgiu no inesperado, naquele encontro casual entre uma turista e um sheik, se transformou em uma união que não só mudou suas vidas, mas o destino de uma nação inteira. Quando o amor é verdadeiro e as duas almas se encontram em um ponto de conexão mais profundo, não há limites para o que podem conquistar juntos. Jade e Rashid provaram que o poder da união vai além da atração física, é sobre compartilhar sonhos, superar desafios e construir um legado que durará para sempre. O império de Rashid prosperou, e sua história com Jade, uma mulher de força e inteligência, se tornaria uma lenda que seria contada por gerações. O amor e o poder se entrelaçaram de maneira perfeita, e o futuro nunca foi tão brilhante. A história de Jade e Rashid, da tentação ao compromisso, revela que o destino de dois corações não está escrito nas estrelas, mas nas escolhas que fazemos, e no amor que decidimos construir juntos.